Boas-vindas a este estudo detalhado produzido pela Ford College. Bom, hoje o nosso laboratório está oficialmente aberto. A gente vai pegar toda aquela metodologia abstrata e transformar num projeto de engenharia empírico, totalmente prático. Chegou a hora de ver como a teoria vira dado puro. Bora começar! O nosso roteiro hoje é bem direto ao ponto. A gente vai passar pelo desafio da medição, dar uma olhada nas regras do benchmarking controlado, falar sobre a coleta de telemetria e a limpeza desses dados. Depois, vamos colocar tudo à prova num teste prático comparando RC20 com token SPL. E finalizar com os próximos passos rumo aos modelos de custo. Indo direto para o nosso primeiro ponto, o desafio da medição, onde unimos a metodologia à prática. A gente precisa conectar aquele escopo teórico que discutimos antes direto com a realidade física de extrair dados dos sistemas. Como foi muito bem colocado na nossa fundamentação teórica, a prática de manter um ambiente constante é essencial. O que isso significa no dia a dia? Basicamente, para ter evidências que a gente consiga reproduzir de verdade, o controle do ambiente precisa ser absoluto. Não dá para comparar o desempenho de um carro de corrida com o de um trator se um está no asfalto e o outro está num pântano, certo? A gente precisa de condições idênticas para garantir que as diferenças reflitam apenas o custo de execução e não o ruído de fundo. E é exatamente aí que entram as regras do benchmarking controlado, onde a gente define parâmetros experimentais hiper-rigorosos. Porque, convenhamos, ambientes blockchain podem ser um puro caos de instabilidade. Então é vital organizar essa bagunça nessas três caixinhas estruturais. Primeiro, temos os controles fixos, como a topologia da rede e a versão exata do nó. Segundo, os controles de entrada, tipo o tamanho do payload e os limites de gas ou compute units. E, finalmente, os fatores experimentais, que são as coisas que a gente efetivamente quer testar, como o tipo de operação que o contrato inteligente faz. Travando com força as duas primeiras categorias, a gente garante que qualquer diferença nos números é culpa exclusiva do fator experimental. Ou seja, tudo gira em torno dessa definição. Um cenário de benchmark controlado é a base do estudo todo. Sem esse ambiente perfeitamente isolado e reprodutível, a telemetria que a gente coleta não passa de lixo estatístico disfarçado de número exato. E na hora de botar as máquinas para rodar, tem um dilema clássico na coleta de dados: a amostragem densa contra a amostragem estratificada. A amostragem densa é aquela chuva de transações, gera um volume enorme super rápido, o que é ótimo para o poder estatístico geral, mas pode congestionar a rede e sujar seus dados com ruído de atraso. Já a amostragem estratificada é mais inteligente e cirúrgica. A gente envia menos transações, divididas em blocos de tamanho de payload muito bem definidos. Para isolar com precisão o peso do processamento computacional, a estratificação é, sem dúvida, o caminho certo. Maravilha! Com cenário e estratégia montados, a gente avança para a coleta de telemetria, focando na camada de instrumentação. Nossos instrumentos têm que ler os dados de 3 lugares simultaneamente, como se a gente estivesse montando 3 câmeras para filmar o mesmo evento de ângulos diferentes. A gente precisa capturar as métricas no nível da transação, que saem direto do nó da blockchain. Também precisamos monitorar a máquina física em si, pegando os dados de CPU, memória e as operações de entrada e saída. E para fechar a conta, os tempos marcados no lado do cliente, ou seja, o exato momento de submissão e o de inclusão. Faltou um desses, a gente fica com uma visão cega da operação. O resultado dessa calibração toda é uma verdadeira pedra de roseta para engenheiros, um mapeamento canônico. Imagina a dor de cabeça de tentar comparar o gás utilizado na Ethereum com as compute units da Solana. São dialetos completamente diferentes. Mas essa estrutura genial força as saídas desses protocolos a se encaixarem em um vocabulário unificado e padronizado. É aqui que os custos díspares viram uma métrica central. É essa mágica que permite a comparação lado a lado. Só que a festa não acaba na coleta. Depois de extrair a telemetria, vem a fase negociável da limpeza e validação de dados, onde a gente varre os erros para fora do laboratório. Porque a realidade do mundo cripto é bagunçada, né? Uma rede engasga, o log corta pela metade, então a limpeza precisa ser agressivamente sistemática. A gente confere os campos obrigatórios e garante que as leis da física não foram quebradas, validando se o tempo de submissão é mesmo anterior ao tempo de inclusão. Sinalizamos imediatamente as anomalias, como um gasto de gás maior que o próprio limite da transação, e refazemos as falhas. E o mais importante de tudo, cada correção tem que ser catalogada em um registro de limpeza inviolável. Transparência total. Com os dados purificados, vamos colocar a mão na massa com o teste do protótipo comparando transferências de RC20 com token SPL. A gente pegou uma operação de transferência que é funcionalmente idêntica nas duas arquiteturas e isolou num fork local para ninguém ser afetado pelo mercado lá fora. De um lado,
A EVM enviando um token RS20 com memo de 32 bytes e um limite de 100 mil de gás. Do outro, a máquina virtual da Solana enviando um SPL com o mesmo memo, mais um teto de 200 mil compute units. Tudo engatilhado para rodar 200 tentativas precisas de intervalos de 200 milissegundos. É o confronto definitivo no microscópio. E depois de extrair e limpar tudo, o protótipo da EVM entrega o seu veredito. Uma taxa nativa exata de 0,00104824 ETH. Esse valor foi alcançado com um consumo cirúrgico de 52.412 unidades de gás, sob um preço cravado em 20 GUI, um parâmetro super nítido de custo computacional. Já no outro canto do ringue, o rastreamento da Solana revela a sua própria assinatura digital de custos, uma despesa levíssima de apenas 5 microsol, um número resultante do processamento de 145.300 unidades de computação combinadas diretamente com a taxa fixa de assinatura do protocolo. Com esses números estabelecidos em pedra, a gente entra na nossa reta final, seguindo firme rumo aos modelos de custo e à consolidação do artefato final. O que a gente entrega no fim de tudo não é apenas uma métrica curiosa, é um pacote metodológico robusto, uma tabela canônica perfeitamente mapeada, um log minucioso de limpeza registrando todas as validações, as exportações em estado bruto para que qualquer pessoa possa auditar a nossa matemática e um arquivo de leitura documentando as sementes e limites. É um trabalho empírico completamente à prova de falhas. Mas aí, toda essa precisão nos leva para a grande pergunta de $1 milhão do nosso projeto. Como exatamente a gente normaliza grandezas matemáticas tão fundamentalmente diferentes? Como transformar essas métricas brutas num modelo de custo universal em que a gente consiga comparar os dois ecossistemas sem distorções? Bem, esse enigma é o coração do nosso próximo passo, a modelagem e normalização de custos. Ao finalizarmos esta análise aprofundada desenvolvida pela Forge College, fica aqui o convite para continuar essa exploração incrível. Acessem o site forge.college para descobrir como resolver esse quebra-cabeça e mergulhar ainda mais a fundo nas entranhas dos sistemas Web3. Um abraço e até a próxima!